Me explica esse negócio aí. Muito bom, Ranilson. Primeiro, agradecer, né, aqui com você, desfrutando desse tempo de comunhão, de bate-papo. Creio que vai ser um tempo muito edificante para a gente, para quem estiver acompanhando aí. Uma honra para Amém. mim. Ainda não conheço pessoalmente a igreja de Uberlândia, mas conheço bastante de ouvir falar e sempre de falar bem, né? Um dia os meus olhos Amém. vão ver. Graças a Deus. Bom Amém. Em demais, nome de cara. Jesus. Amém. Sobre o que Coisa boa. você falou e o tema, né, que você escolheu para essa live, a gente está falando sobre as mídias sociais, falar sobre o mundo virtual, mídia de uma forma geral. Como você disse, de fato, essa pandemia gerou uma aceleração muito grande, né? Porque o que está acontecendo hoje, principalmente no que diz respeito ao nosso contexto Brasil e igreja evangélica, era uma coisa que era prevista para 5 anos, né? A valorização da internet, a inserção da igreja, né, como ela está hoje na internet, como também no mundo geral mesmo, né, essa democratização e uso maior da internet por parte das pessoas, das empresas, das instituições, né, ela foi acelerada devido a essa pandemia. Eu ensino o módulo comunicação no ministério na escola de ministros e eu sempre oro com os alunos, né, para que o Senhor esteja mesmo trazendo iluminação, abrindo os olhos dos pastores, né, dos líderes cristãos, para investirem, né, nos meios de comunicação, investirem no uso da internet. Eu até brinquei um dia no Twitter dizendo que eu não esperava que o diabo fosse dar uma ajudinha com essa pandemia, né? Tiro no pé, E de fato literalmente. isso aconteceu, né? E estamos aqui, a igreja tem feito um excelente trabalho, o corpo de Cristo de maneira geral. A gente não pode cometer com a internet o erro que a igreja cometeu com a televisão, décadas atrás, né? De se levar por Sim, um engano, de dizer que televisão era pecado, tinha pastor que pregava que você não podia ter televisão em casa, se você assistisse televisão era disciplinado, né? Nas igrejas mais tradicionais, logo que surgiu a televisão. E a gente não sim, pode cometer esse mesmo erro com a internet, né? De achar que a internet, por conteúdos que tem e opções que tem, até fáceis, né, que podem levar pessoas a pecar, ou conteúdos fúteis, né, descartar isso, porque a internet é um meio. Né, o fim que você vai ter depende do uso que você faz desse meio. sim. Né? E eu acho que esse erro que a igreja, como um todo, o corpo de Cristo, cometeu com a televisão, é uma das causas da gente ter hoje na TV brasileira tanto lixo, tanto porcaria, porque onde a luz não chega, as trevas dominam. Né? Então, que a Sim. gente aproveite essa oportunidade para manter mesmo cada vez mais a luz na internet, nas mídias sociais, um conteúdo bom, né? A palavra de Deus, boas novas, para alcançar mais e mais pessoas também através desse meio. Amém. Você entende que nós termos uma oferta maior de conteúdo cristão na internet vai ajudar a diminuir a distração do cristão no que diz respeito à perda de tempo com redes sociais, por exemplo? Eu acredito que sim, porque é, muitas pessoas elas iriam estar conectadas de qualquer forma, né? Muitas vezes por uma falta de disciplina pessoal, né? E elas acabam, né, se deixando levar mesmo e ficando mais tempo do que devia no mundo virtual, né? Em vez delas terem um celular, o celular tem elas. Né? Não consegue Sim, viver sem um celular. Então, elas estão lá, a gente precisa alcançar as pessoas onde elas estão. Né? E não só as pessoas cristãs, mas o mundo está conectado. Né? E sim. isso tem a ver também com a evangelização. A igreja precisa usar esse meio, mais e mais. Amém. Então, a internet ela não é do diabo. Graças a Deus, não. Pode ser, se Pode você ser. usar Pode ser. seguindo a influência dele, né? Então, Mas como ela também seria, pode ser de Deus. tá, como seria a etiqueta aí? Porque a gente vê a igreja hoje, né, a gente entende hoje como igreja que a internet é uma realidade.
né? Ela não é Com certeza. apenas virtual, mas ela traz o que é real em nossas vidas para esse mundo que antigamente parecia ser algo virtual e que pouquíssimas pessoas iriam ver, mas pelo contrário, a gente vê as coisas sendo cada vez mais expostas, as intimidades, a vida pessoal das pessoas cada vez mais expostas nas mídias sociais, enfim, na internet. Qual o limite para isso? O limite pessoal é da disciplina pessoal, do bom senso, né, acima de todas as coisas. Mas, assim, no mundo a gente vai, se a gente tiver cuidado, a gente vai ver muita coisa que não presta mesmo. Né? Agora, com relação a gente cristão, a gente precisa fazer a diferença onde a gente está. Né? E no mundo virtual você não deixa de ser cristão, pelo contrário, você continua sendo e precisa ser de fato, né? Trazer luz para essa geração, né? Fazer a diferença. E isso começa do básico, né? Daquilo que você, de quem você segue, aquilo que você curte, né? O que você tem compartilhado, né? Do próprio Sim. tempo que você gasta também na internet. Isso faz a diferença, isso passa uma mensagem para as pessoas. A gente precisa se Eu lembro que vigiar mesmo e fazer a diferença. eu lembro que um tempo atrás a gente ministrava, ou ainda ministra isso, de que às vezes o que contribui para que a gente não tenha coragem de chamar um vizinho para visitar a nossa igreja é o comportamento que nós temos, tipo um vizinho de apartamento, é como nos portamos, né? Ali aonde convivemos, como as Uhum. pessoas nos veem, às vezes Seu na escola, testemunho, no né? trabalho, qual é o meu testemunho, por exemplo, no trabalho, e de repente, em 5 minutos, eu viro ali para a pessoa e convido ela para ir para a igreja. De repente, algumas pessoas, quando se veem nessa situação, na iminência da possibilidade de convidar alguém para ir para a igreja, ele esbarra na condenação do testemunho dele. Isso hoje acontece com a internet. A gente vê as Com pessoas certeza. sem muito filtro para o que publica, né? Porque a gente vê a pessoa publicando algo que é completamente descabido e ela não tendo nenhuma noção disso, a gente não sabe quais são as outras coisas que ela vê. E, ao mesmo passo, a gente vê também pessoas que comportam-se assim nas mídias sociais, elas não tendo nenhum tipo de engajamento com as programações que a igreja oferece e, É, inclusive, com as próprias divulgações que a igreja tem através das mídias sociais. Pouco você vê, às vezes, algumas curtidas, quem sabe um compartilhamento, né? é verdade. Isso mesmo. Hoje, quando alguém te oferece um produto, um serviço, e você nunca ouviu falar sobre aquilo, não conhece bem, a primeira coisa que você faz é ir lá no Google, né, colocar aquilo, pesquisar, ver as opiniões, os comentários, o que estão falando. E a gente trazendo isso até para o ponto ministerial, né? Por exemplo, você anuncia que vai ter um ministro na sua igreja, um evento com um ministro, o Rema anuncia que vai vir um professor de fora. As pessoas nunca ouviram, né, falar sobre esse ministro aí, né, ele nunca teve aí. Muitas pessoas vão no Google procurar e vão ver as mídias sociais desse ministro, né, e é algo que a gente sempre está alertando, né, que você é ministro também na internet, né, as pessoas não podem ver algo e elas vão dizer, oxe, esse aqui é o pregador, esse aqui é o professor, né, Sim, postagens fúteis, né? Pelo contrário, elas têm que ver lá o mesmo tipo de conteúdo que você fala também no púlpito, né? E isso é importante. Onde a gente chega tem a senha do Wi-Fi, né? Muitas vezes é a primeira pergunta que o pessoal faz. Chega num restaurante, qual a senha do Wi-Fi? sim, E, e postam lá e dizem onde estão, fazem check-in. E por que não fazer isso também na igreja? Por que não postar que sim, foi para a igreja? Né? Por que não compartilhar as coisas da igreja? A gente tem que fazer isso mesmo. sim. Muito bom. Dentro desse assunto aqui,
a gente estava conversando antes, você falou sobre o livro que você está escrevendo. Gente, Verdade. e aí ele fez uma trollagem comigo. Ele falou que estava escrevendo o livro, me mandou o PDF, eu fiquei animadão. Quando eu vi o título, eu falei, nossa, eu vou ler o livro de primeira mão. Não era. Era só o escopo do livro ali, que me Só o deixou com índice. mais só o índice, me deixou com mais vontade ainda. Como é que é o nome do livro, Peri? Vai ser Deus curte, eu compartilho. E é Sugestivo. justamente sobre colocar em prática os princípios da palavra de Deus, né? Utilizando as mídias sociais de uma maneira sábia, de uma maneira prudente e cristã, digamos assim, né? A palavra de Deus, ela não tem data de validade, né? Ela é um livro de princípios, a Bíblia é um livro de princípios. Então, alguém já me perguntou, quer dizer que a Bíblia fala de internet? Com certeza fala. Você não vai ver o nome internet lá, mas os princípios que a Bíblia aborda servem também, né, para você contextualizar no que diz respeito ao assunto da internet, tanto os outros assuntos atuais, como alguém já disse certa vez, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Né? Sim, Então, no verdade. livro, eu vou pegar alguns versículos, contextualizar eles, digamos assim, na versão Perilo, revista modernizada, mas como Amém. a gente pode aplicar alguns princípios da Bíblia, né, no uso da internet, fazendo um bom uso desse meio de comunicação tão poderoso, né, de maneira pessoal, sendo luz nesse mundo, fazendo a diferença, não gerando escândalos, né, como a gente já conversou aqui. Sim. Então, me dá uma dica aí de um versículo aí e de como é que vai ser alguma coisa. Por exemplo, tem um aqui que eu acho muito legal aqui do índice que você colocou, que é todas as fotos lhe são lícitas, É. mas nem todas lhe convêm. Como é que é esse negócio aí? Todas as fotos são listas você tirar, mas nem todas convém postar ou publicar. Não é? Como a gente vê, cara, as mídias sociais são um meio poderoso de multiplicação de conteúdo. Né? Isso é para o bem e para o mal. Né? E muitas vezes a gente não sabe o que as pessoas podem fazer com aquele tipo de conteúdo que a gente posta. Né? Então você não pode se expor tanto. Né? A gente precisa ter cuidado também com o que as pessoas vão interpretar, né, daquilo que elas vão ver. A gente não tem controle sobre tudo. Né? Então, muitas vezes eu já vi um exemplo prático. Né? Alguém tirou a foto num restaurante, tinha lá uma garrafa de azeite, né? Mas parecia com uma garrafa de vinho e alguém saiu falando fulano estava bebendo vinho. Exemplos assim, né, que a gente precisa ter cuidado, né? Claro que a pessoa que saiu falando está muito errada também, né? Tão Mas a errado, gente né? precisa, né? Mas a gente precisa ter cuidado com outro tipo de coisa, né? Vestes, né? Às vezes você vai para uma praia, né? E posta lá ou numa piscina, no churrasco com a família, e você posta lá com a roupa de banho e tão exposta, né? Isso não é bom porque as pessoas não estão lá na praia ou na piscina com você, né? Então elas vão ver em outro tipo de ambiente, né? Então a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Um print, cara, por mais que você poste, depois você apaga, né? Alguém pode ter dado um print e você não sabe o que podem fazer, né, com a sua imagem. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita prudência com tudo que a gente posta, não só a imagem, mas tudo. Um Tem uma versículo que campanha é nos muito. Estados Unidos que é assim, pense antes de postar. Eu gosto de dizer que é pense e ore antes de postar. Amém. Às vezes, dependendo do que você vai orar, nem precisa mais postar, né? Se precisou orar, a gente tem comunhão com o Espírito. Um versículo muito Verdade. atual dentro desse contexto que você falou aí, por exemplo, da garrafa lá de azeite, que parecia com vinho, é fugir da aparência do mal, né? Ou Verdade. da Pastor Bud postagem falava que demais disso, né? falava. Às vezes a gente vê algumas pessoas ficando irritadas quando veem outras comentando ou julgando que isso é tão errado quanto você não ter filtro, mas por causa de algo que você postou, que eu postei, por exemplo,
e que deu a entender algo errado. E a pessoa que postou, tipo, eu postei e ficar chateado, nossa, mas isso não quer dizer isso. Mas é exatamente o que a Bíblia está falando. Não está falando para fugir do mal. Isso aí já é ponto vencido. Se você é Uhum. cristão, o mal já você já não pertence mais a ele. Mas é fugir também, sim, da aparência. Tem outro aqui que você fala que, exatamente esse que você falou agora, né? Julgai todas as postagens e compartilhar o que é bom. Às É. vezes a gente vê algumas pessoas. Tem coisas que são interessantes, por exemplo, às vezes eu vejo, claro, a gente recebe pelo WhatsApp, ou vê no Instagram, ou no outros, como o TikTok, que está muito em voga hoje. Tem umas coisas que Uhum. são bem legais, são bem interessantes, às vezes são bem verdadeiras. Você, de certa forma, tem até uma identificação, mas no meio tem um palavrão lá. É conveniente postar um negócio assim? É. Eu acredito que não, dependendo também muito de quem, para quem você está mandando e como você Sim, manda. Né? Se você deixa sim. claro que foi algo que você recebeu e você deixa claro, ó, desculpa que no meio aí tem um palavrão, né? Se os outros 99% do conteúdo compensar, eu não vejo problema se você deixar isso bem explicado, né? Sim, sim. Mas essa prudência, né, do que a gente compartilha é muito importante, principalmente para a gente não sair espalhando as famosas fake news, né? Porque, cara, é impressionante como tem facilidade de se espalhar notícia falsa mesmo, né? Assim, coisa, às Sim. vezes coisa besta, cara. Mas porque alguém mandou, você pensa que é verdade e já sai compartilhando, sem averiguar, sem conferir. Eu gosto de algo que Lucas fala para Teófilo, né? No início do Evangelho de Lucas. Ele diz, ó, excelentíssimo Teófilo, eu tive o cuidado, né, de fazer uma averiguada investigação de tudo que eu ouvi. E Lucas não tinha Uhum. ouvido de qualquer um, ele tinha ouvido de testemunhas oculares, ele tinha ouvido dos próprios discípulos, os próprios apóstolos, né? Então eram fontes boas. Mas mesmo assim ele foi averiguar, investigar, para transmitir para Teófilo aquilo que ele tinha certeza que tinha acontecido e na cronologia correta. Então a gente tem Sim. que ter esse mesmo cuidado que Lucas teve. Né? Tudo que chega até você, antes de sair compartilhando, até mesmo de curtir, né? Você precisa averiguar a fonte daquilo, né? A veracidade daquilo, a data daquilo. Né? Uma coisa pode mudar, uma pessoa pode mudar de opinião, falou uma coisa ano passado, mas semana passada ela já pode ter uma opinião diferente. Né? E aí você compartilha, fulano falou isso ano passado, então ele pensa assim. Então a gente precisa ter cuidado com tudo isso, é ser bem criterioso no que a gente vai curtir e compartilhar. Uma vez um irmão da igreja eu vi, ele estava curtindo umas coisas lá, cara, eu disse, misericórdia, esse irmão tá curtindo isso. Aí liguei para ele, disse, é um irmão mais velho, assim, um senhor, né? Ele disse, irmão, eu Hum. tava vendo aqui, você curtiu umas coisas meio estranhas e tal, umas coisas que eu considero até erradas, assim, que não é bom para um cristão estar curtindo. Uns comentários, né? Algumas coisas com palavrão, como você disse. Aí ele disse, não, mas e foi, eu curti. Isso foi. Ele disse, mas pastor, me ajude aí. Curti, né, para dizer que eu vi. Eu disse, não, curtir significa literalmente, né? Curti, gostei, né? Aprovei, né? Não é só, eu vi e vou curtir, eu vi e vou curtir. Ele estava curtindo tudo que ele via por falta de entendimento. Né? Era um senhor de idade, estava chegando ainda nesse mundo virtual. Mas a gente precisa ter cuidado, que as pessoas vão ver o que a gente está curtindo. E uma É curtida verdade. é uma indicação. Né? Você está indicando aquilo. E não só aquilo, mas quem está falando aquilo, de qualquer forma, você está indicando também. Amém. Graças a Deus. Então, como é que a gente faz aí para conseguir ter eu falo eu como um membro da igreja, como é que eu consigo contribuir com a igreja? Às vezes a pessoa ela fala, eu não sei falar direito, eu tenho vergonha de chamar as pessoas, mas ela tem uma desenvoltura melhor com a internet, mas mesmo assim ela não se sente na obrigação, ou talvez não se sinta permitida, sei lá, para estar ajudando, publicando, como por exemplo uma live como essa, algo que pode ser simples da pessoa ajudar é apertar no coraçãozinho.
ou convidar pessoas para estar participando, Verdade. ouvindo. O fato é que a gente vê que as pessoas às vezes não têm uma certa noção do quanto ela pode contribuir com o evangelho compartilhando as coisas da sua igreja local, por exemplo. O D.L. Moody, né, que é um evangelista inglês muito famoso, eu lendo a biografia dele, eu achei interessante uma coisa que ele falou, eu nunca esqueci disso. Ele foi um grande evangelista, né, mas no começo da juventude dele, no início da caminhada cristã dele, ele convidou alguns colegas, né, vizinhos ou colegas de escola, para ir para a igreja, né? E aí, quando aquelas pessoas foram com ele para a igreja e se converteram, ou alguns já eram convertidos, mas foram discipulados lá, ele falou assim no livro, né? Naquelas oportunidades de convidar aquelas pessoas para a igreja, eu descobri o meu chamado. Eu não sabia como doutrinar as pessoas, mas eu sabia como levar elas para quem podia fazer isso. Então, como você falou, aí muitas vezes a gente não tem todas as ferramentas, né? Você não tem um chamado, né, que o seu pastor tem, que ministros da sua igreja tem, mas você pode levar as pessoas até lá, ou levar eles até as pessoas, né? Tem muita gente que pode não aceitar um convite para ir para a igreja, mas com certeza ela pode clicar em um link que você envia, né? E ela vai ver, vai ouvir, e o coração vai começar a amolecer por ali, e Deus vai começar a alcançar a vida dela por aquilo. Um simples vídeo, uma simples notícia de um culto que você envia para ela, um post da mídia social da igreja e você compartilha, né? Pode alcançar, sim, muitas pessoas. E você tem que cooperar mesmo com a sua igreja, com o seu pastor, ser um divulgador daquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes, Ranilson, a gente fica com essa impressão, né, de que o mundo tá tão ruim, e tá mesmo, mas a gente fica só com essa impressão, meu Deus, tem tanta coisa ruim acontecendo. Uma vez eu estava vendo uma tragédia que aconteceu, né, e eu fiquei, cara, quase o dia todo, eu estava de folga nesse dia, acompanhando os telejornais, as mídias sociais, vendo aquilo, eu fiquei tão cheio daquilo que eu fiquei mal, cara. E eu, meu Deus do céu, que coisa cruel, como é que alguém faz isso com outros seres humanos, né? Que mundo é esse? Jesus está voltando, aquela coisa. E eu, meu Deus, tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. Aí eu fiquei tão assim que eu comecei a orar em línguas, fui orar, né? E quando eu fui me acalmando assim, eu vi, cara, o Senhor falando comigo, ele disse assim, eu estou trabalhando bem mais do que o diabo. Tem Amém. tanta coisa ruim acontecendo no mundo, mas, cara, também tem tanta coisa boa acontecendo no mundo, cara. Deus tem É feito muita verdade. coisa por aí, cara. E às vezes os cristãos, eles em vez de falar o que Deus está fazendo, fala do que o diabo está fazendo. Charles Spurgeon, ele disse, a gente tem a tendência natural, humana, de gravar os nossos sofrimentos em mármore e escrever as nossas bênçãos na areia. Sim. A gente pega aquela coisa ruim que aconteceu e fala para todo mundo, e alguém, como é que você tá? E você, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Mas muitas vezes Deus faz tanta coisa na nossa vida, respostas de oração, desejos do nosso coração realizados, tantos testemunhos, e eu pergunto, né, onde estão os nossos testemunhos? Onde está o testemunho do povo de Deus? O testemunho é uma coisa tão boa, cara. Quando o anjo foi anunciar para Maria de Jesus, ele contou o testemunho de Isabel. Disse, ó, Isabel, tua parente, né, era estéril e também está grávida. E aí Maria disse, então cumpra em mim a tua vontade. Né? O testemunho faz com que os outros digam, rapaz, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. Eita, Mamãe tá aí, ó. Um abraço, Mamãe. Mamãe Jane, eu estava só esperando você terminar de falar aí para fazer menção. Mamãe Jane, um beijo, com muita saudade. A gente ainda aguarda a senhora aqui em Uberlândia, viu? Em nome de Jesus. É uma honra tê-la aqui com a gente. Amém. Graças a Coisa boa. Deus. É isso mesmo. Saudade, mano. Então, Período, você acha que essa inserção, vamos dizer assim, em massa da igreja nas redes sociais, ela tem volta? Ah, não, é daí para frente, daí para melhor, né? Daí para Amém. mais. Porque as Mas pessoas aí o que a também gente não precisa. vai ter volta. Tem muita gente que não era acostumada, digamos assim, e se acostumou agora. A gente tem que É continuar verdade. alcançando e alimentando essas pessoas.
E dentro desse contexto do que a gente está falando, porque a gente começou a falar aqui sobre as igrejas, a igreja nas mídias sociais, etc., a pregação através da internet, e na sequência a gente começou a falar sobre a forma de comportar-se diante desse meio de comunicação, a forma do indivíduo ou do cristão individualmente comportar-se. Ou seja, tão importante quanto a igreja está trabalhando nas mídias sociais é a gente ter esse trabalho, vamos dizer assim, de marketing, de ter essa confirmação, né, de procedimento, de como viver do cristão e do membro da igreja que vai estar Essa é a maior participando. propaganda, né? A maior propaganda são as vidas das pessoas, o testemunho delas e quem elas eram antes da palavra, antes de Jesus, né? E quem elas são depois, né? Então, essa mudança também, esse bom testemunho das pessoas, com certeza vai atrair mais gente para o Senhor e para as igrejas, né? Como você falou, não posso ter uma vida de qualquer jeito no meu trabalho e convidar alguém que trabalha comigo para ir para a igreja. Da mesma forma é online, eu não posso postar qualquer coisa, curtir qualquer coisa e convidar quem me segue para ir para a igreja. O que é que as pessoas vão pensar da minha igreja? Então a gente precisa ter esse cuidado. Agora, cara, assim, o outro cuidado que a gente tem que ter, a gente já falou da aversão que se tinha à internet, o cuidado de não considerar a internet, né, como algo do diabo, como alguns eram tentados a pensar muitas vezes, né, mas a gente também tem que ter o cuidado que a internet não substitui, ou o mundo virtual não substitui o mundo real. Né? E com a igreja não é diferente. Né? É uma bênção a gente ter a nossa igreja no contexto online, a gente ter a oportunidade de ter os cultos transmitidos quando a gente não pode ir, ou mesmo quando a gente vai, para a gente poder assistir depois, né? E conteúdos, lives e publicações que nos abençoam, né? Mas nada substitui o congregar, e o congregar ele nunca vai poder ser totalmente virtual. Né? Ele tem cara, deu branco agora na palavra. Ele tem particularidades, sei lá, que você só pode fazer pessoalmente. Né? Tem um nível de comunhão, né, com as pessoas, né, que você só pode fazer pessoalmente, um nível de envolvimento, né, e de submissão a uma liderança que você só pode fazer pessoalmente, sem falar a própria unção coletiva no ambiente, né, que é totalmente diferente do virtual. Tanto é que a gente está esse tempo, né, sem poder congregar, e graças a Deus pela internet está todo mundo recebendo a palavra, mas quem é crente de verdade está com saudade da igreja, saudade de estar pessoalmente uns com os outros, porque isso também é um princípio bíblico, né, e não se compara. Então, João, ele no final da sua segunda epístola, 2 João, o último versículo, ele fala assim, olha, tinha muitas coisas a te dizer, mas não quero fazer isso com tinta e papel. Né? Eu quero fazer pessoalmente, face a face, olhando nos teus olhos, para que a nossa alegria seja completa. Então, se João escrevesse isso hoje, talvez ele dizer, olha, eu tenho muito o que te dizer, mas não vou fazer isso pelo WhatsApp, eu não vou fazer isso pela internet, eu vou dizer a você pessoalmente quando a gente estiver junto lá na igreja, né? Porque nada substitui o mundo real, assim é com a nossa família. Tem muita gente dizendo, esse tempo de quarentena, né, tá deixando as pessoas mais em casa, as famílias mais unidas, mas isso não é uma verdade em muitos lares, não, porque as pessoas estão juntas, mas não estão unidas, porque muitas vezes está cada um no seu celular. Né? Sim. Tá lá todo mundo na sala, ou todo mundo no mesmo apartamento, mas cada um no seu celular, tá ali fisicamente, mas não tá ali com o coração, com a mente, tá em outro canto, isolado. Né? Então isso não é bom. A gente tem tempo para se conectar e tempo para se desconectar. É um outro versículo que eu vou usar no livro. Né? A gente precisa remir bem esse tempo, né? Saber aproveitar também o mundo real, que é prioridade. Né? Como o João disse, o face a face, a nossa alegria vai ser completa. Deus nos criou com 5 sentidos. Né? Visão, olfato, paladar, tato e audição.
o mundo virtual só nos leva a usar dois desses sentidos, que é a visão e a audição. Por mais que eu tente tocar em você aqui, eu estou tocando numa tela, né? Sim. Então, dois sentidos só, né? O mundo real não, a gente tem uns cinco todo o tempo, né? É um prazer, é uma satisfação que o virtual nunca vai oferecer completamente. Amém. Outro dia, a gente conversando e conversando com as pessoas na igreja, a gente tem recebido as pessoas na igreja, e teve um irmão que esboçou um certo cuidado e um receio de que ele percebeu essa coisa de lives e cultos online dando tão certo, que ele teve receio de que as pessoas não quisessem voltar para a igreja física, né, e participar dos cultos presenciais. Eu discordei falando o seguinte, porque eu entendo que, de fato, hoje nós temos experimentado e temos tido experiências de participar de cultos online em nossas casas e participar de cultos online onde a gente desfruta de uma unção que ela chega a parecer com a unção que nós temos coletiva que tem na igreja. Mas eu entendo também que isso é uma particularidade para esse tempo, é algo para esse momento, exatamente porque não estamos tendo esse tempo juntos, estamos ansiando por isso, e essa transmissão online, ela nos remete a isso. Ela Uhum. acende em nós o desejo. Eu entendo que nós precisamos usar as mídias sociais nesse sentido, tanto do congregar, né, que tem todo o processo que você falou, que é o estar junto, é o conviver, é submeter-se a uma autoridade, desenvolver trabalho juntos, como também como família, como indivíduos. A gente precisa usar as mídias para sempre promover o que é o bem maior, que é trabalhar esses cinco sentidos, né? E sem falar do que Paulo fala lá em Romanos 12:1, do nosso culto racional, né? Porque muitas vezes requer esse culto racional, esse esforço de você crucificar a sua carne, né, para você ir para a igreja, né? E hoje, né, com a impossibilidade de ir para a igreja e a facilidade que você tem de ter tantas distrações, tantos conteúdos online, você exerce esse culto racional para crucificar o desejo de ver outras coisas para estar ali Sim, acompanhando a programação da igreja, recebendo a palavra, né? Mas uma vez que isso passa, você vai ter que fazer esse esforço, ou voltar a fazer esse esforço de ir pessoalmente. E esse é o nosso culto racional, né? sim, sim. Amém. Faz parte É isso também. mesmo. E não tem nada que substitua isso, né? Isso é Ah, cara, tremendo, isso é tem não. maravilhoso e eu creio que todos estamos ansiando por isso. Gente, estamos chegando Amém. ao final e eu quero Já? lembrar vocês que já, já vai aí para quase 50 minutos. Então, com uma hora encerra mesmo, então já vou avisando aqui para a gente já ir preparando e não se pegue de surpresa. Estamos conversando com o Perilo Borba, ele que é coordenador da comunicação do Ministério Verbo da Vida, é professor do Rema, professor da Escola de Ministros, a matéria Comunicação, No Comunicação na ministério. Igreja, No Comunicação no ministério. Ministério, e é pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida em Campina Grande. Perilo, como é a sua atuação como pastor auxiliar na igreja em Campina Grande? Tem esse contexto de comunicação ou não? Tem sim. De 3 anos para cá. Eu fui levantado pelo pastor João Roberto em 2012, mas eu tive o cuidado, né, junto com ele também, como eu já era coordenador do ministério, a gente estava estruturando essa área no ministério, de não confundir as coisas, né? A gente foi trabalhando, ajudando lá na igreja nessa área, mas um pouco mais de fora. Mas há 3 anos ele me colocou também para supervisionar essa área lá. A gente tem trabalhado agora em parceria, o ministério com a igreja sede, tem sido maravilhoso. E é E como é também, como pode falar. pode falar? Não, não, vá. Ah, qual a importância de um departamento de comunicação na igreja? Não é só ter alguém tirando as fotos, colocando no Instagram, ou como é que a gente monta um departamento de comunicação na igreja? O que é que se faz com o departamento de comunicação na igreja?
eu gosto de dividir em duas atividades ou duas atribuições, né? A gente poderia passar aqui muito tempo dizendo que seria uma atribuição de um departamento de comunicação na igreja. Mas Só todas um intervalo. essas... Já que você ainda não começou, aqui a gente tem outra autarquia aqui. Eita, Suelen Suelen, entrou aqui olha com a aí. gente. Não sei se o Guto está lá, que é uma honra tê-los aqui com a gente, viu? Coisa maravilhosa. Muito obrigado pela presença. Pode continuar, Bom Pedro. demais. Dividir todas Duas. essas atribuições em duas, né? Sim. Documentar e divulgar, né? O que é você documentar ou registrar, né? É a gente fazer a cobertura daquilo que acontece na igreja, né? Registrar aquilo que tem acontecido, né? Isso inclui foto, inclui gravação de áudio, gravação de vídeo, inclui transcrição, né? Noticiar o que acontece, pegar depoimentos, testemunhos das pessoas. Tudo isso é documentação e isso vai trazer conteúdo e mais credibilidade para o conteúdo da nossa divulgação, daquilo que a gente vai expor para as pessoas e divulgar para as pessoas. A comunicação, cara, eu gosto de usar o texto lá da Torre de Babel, que eles tinham uma comunicação tão boa entre eles que gerou unidade, gerou envolvimento, né, entre eles. E Deus, ele precisou intervir porque o propósito era errado, e Deus interviu exatamente na comunicação, ou quebrando a comunicação entre eles, né? E foi o que gerou a falta de unidade. Mas a comunicação foi o que gerou o envolvimento e a unidade deles. E eu gosto do que Deus disse assim, ele falou, isso é apenas o começo, né? Ninguém vai poder pará-los depois. Então alguns pastores já chegaram para mim dizendo, Perillo, quando minha igreja crescer mais, eu vou investir na comunicação, ou vou começar a investir em comunicação. E eu digo para eles que é exatamente o contrário. Para que a sua igreja cresça, você precisa começar, né, a investir como pode, claro, né, mas começar a ter olhos e investir na comunicação, porque isso é o começo. É isso que vai gerar unidade entre as pessoas, é isso que vai gerar envolvimento entre as pessoas, e a unidade e o envolvimento das pessoas é o que vai levar ao crescimento da igreja. Amém. A gente vê no trabalho voluntário na igreja, a gente vê sempre uma tendência das pessoas de quererem trabalhar em alguns segmentos da igreja, por entender que é mais ungido, que tem mais unção. O trabalho da comunicação, ele é puramente técnico ou tem unção nisso? Se não tiver cuidado, ele pode ser só técnico, mas não é o indicado, né? A gente não pode estar fazendo as coisas de Deus no automático, né? Todo serviço ao Senhor, ele precisa ser, antes de tudo, sobrenatural, né? Tem a parte natural, a parte da técnica, mas como diz o pastor Reagan, esse natural precisa ser unido ao sobrenatural, né? A inspiração, né? E muitas vezes as limitações que a gente pode ter de recurso, de equipamento, de material, elas são totalmente compensadas ou até superadas por uma inspiração que você recebe, porque Deus, ele é criativo, né? E ele vai te inspirar para que você faça o melhor com o que você tem. Amém. Como é que eu lembro você ministrar uma vez numa conferência de ministros, e você estava falando exatamente foi 2015, sobre a nossa nova proposta, as novas marcas, e você falou sobre as pessoas que foram ungidas para a arte na construção do templo. Isso mesmo. Você lembra como foi Primeiro isso? no tabernáculo. No tabernáculo, no templo Sim. também teve, né? Mas no tabernáculo, lá em Êxodo 31, diz que tem pessoas que foram ungidas, né, para elaborar os desenhos, né? E Deus, para você ver, Deus, ele sempre se importou com o visual, desde a criação do mundo, né, a Arca de Noé, até nisso você vê aspectos lá do visual. E aí veio o tabernáculo, o templo, né? Porque o visual atrai as pessoas, né? E aquilo que as pessoas veem, elas absorvem com mais facilidade. Então, tem pessoas ungidas mesmo para cuidar do visual também. Isso também é excelência. Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, ela ficou impactada também com o visual do que ela viu. Muito bom. Então, tão importante quanto aparecer, é parecer esteticamente viável também, não é? Com certeza.
E excelência, cara, é você fazer o melhor com o que você tem, né? Com o que você pode. E se você for fiel no pouco, com certeza o muito vai vir. Isso aí também seria fugir da aparência do mal, né? Não parecer ser tão ruim. Amém. Graças a Deus, gente. Muito bom, graças a Deus. Eu acabei que comecei a entrar nesses assuntos, porque esse departamento de comunicação, às vezes a gente não via, né, vamos dizer assim, o interesse das pessoas na igreja por isso, porque às vezes pode até dar a entender que são pessoas que não aparecem, né, e na verdade a ideia de quem trabalha na Guto chegou aí, comunicação, ó. Quem tá com o perfil do ministério aí. rapaz, Vossa Excelência. Então, Ainda bem que tá acabando. A ideia de estar no departamento de comunicação é exatamente isso, é de não aparecer, mas fazer aparecer aquele trabalho que a igreja está promovendo. Agora, existem situações em que essas pessoas, inevitavelmente, elas aparecem, como, por exemplo, o cinegrafista, o fotógrafo. Como deve ser o comportamento da igreja em detrimento do fotógrafo, cinegrafista, e qual deve ser a forma dessa pessoa se portar também. Você tem experiência nisso, né? Você tem Mas mais que eu, você é o chefe, né? Mas é o mais discreto possível, né? É por isso que a gente, quando indica, por exemplo, algum tipo de fardamento, a gente fala muito da roupa preta, né? Cores que chamem o menos atenção possível, né? E que essa pessoa faça também movimentos o mais discreto possível, claro, conseguindo captar o que ela precisa captar, e que as pessoas também, né, compreendam essa importância, né? Eu lembro, cara, de muitas vezes o pastor Bud estava pregando e Mama Jen se levantava, né, para sair fotografando. O Guto perguntou a ação do Eu fotógrafo sempre quando admirei foi Mama empurrado. Jane. Não sei por quê. Se levanta, libera perdão. Tentar não cair. Se cair, Se levantar, né? levanta, libera perdão. Quer dizer, tentar não cair. Se cair, Isso é proteger o importante também. equipamento, né? Uma Muito vez a gente importante. tava. Aquela primeira vez que a gente foi Amém. para Angola, não sei se tu lembra, cara. Aí eu filmando, o pastor Bud pregando. Eu lembro. Alguém passou, bateu em mim, eu bati no tripé, a câmera caiu, peguei bem rápido, levantei e continuei filmando, né? Quando a gente chegou no restaurante, que eu fui entrando, o pastor Bud, ei, rapaz, eu vi que você derrubou a câmera, viu? Se quebrar, vai sair do seu salário. Disse, não, pastor, quebrou não, tá tudo bem. Rapaz, ele lembrou, cara. Depois do Importante culto, ter do zelo. almoço, ele foi lembrar. É verdade. Isso aí é uma outra questão também que a gente precisa observar bastante, que é o zelo pelo equipamento que Com tem na certeza, igreja. O que tem na igreja não é da viúva, com ela é do certeza. reino. São equipamentos do reino, custam caro e muitas vezes dá trabalho comprar. A gente precisa realmente ter cuidado, né? É literalmente ser fiel no pouco para ser Isso colocado no mesmo. mundo, né, Pedro? O exemplo bíblico que eu uso é dos filhos de Eli, né? Eles usavam de qualquer forma aquilo que era santo, digamos assim, né? Que eram os utensílios do templo. Mas eles usavam para outras coisas, de uma maneira leviana, né? E foram julgados por causa disso. Sim. Isso é bem interessante. É viável a gente usar os equipamentos destinados a essas atividades da igreja em outras atividades particulares ou Ah, não, cara. seculares? Com certeza não, né? Se não tem um propósito na igreja, para a igreja, da liderança da igreja em ter aquele tipo de material, não tem propósito você usar o que é da igreja para isso. É verdade. Amém. O Guto falou aí que ia chamar mais gente para cá, mas graças a Deus, como você Chama falou, para a gente ver está quando ficar acabando. salvo aí. Mas foi bom Amém. demais. Amém. Então, Perilo, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Acabou que a gente entrou num assunto bem técnico também, porque eu vejo como uma oportunidade muito rica
da gente ter esse conteúdo, inclusive gravado. Está gravado, gente. Vai estar amanhã no... Continua 24 horas no Instagram. Como disse Brad Fluke hoje à tarde, Instagram. Mas, em seguida, nós Bom colocamos demais. no YouTube. Vai ficar disponível no YouTube também. Mas eu queria que você, se possível, voltasse para o tema, né, do cristão no mundo virtual. Como é o nome do livro? Eu queria Deus que você curte, eu repetisse. compartilho. Eu creio que o segundo semestre vai estar chegando aí. Ou seja, em nome de Jesus. E eu creio em nome de Jesus que esse livro vai estar chegando aqui Amém. também. E nós desejamos também que você Coisa venha junto boa. com o Na livro hora. para estar lançando aqui e estar compartilhando da palavra aqui com a gente. Amém. Vai ser bênção demais. Então, eu queria Quanto que você tempo eu tenho fizesse as aí? suas considerações finais. Você tem Tá bom 9 demais. minutos. 8. Que aí a gente Beleza. tem que ter um para enterrar, né? Amém. Bom demais. A gente precisa ser prudente em tudo que a gente faz, né? Ser luz, fazer a diferença em tudo que a gente faz e como a gente falou já aqui, no mundo virtual não é diferente, né? Você não deixa de ser crente porque está online, porque é um perfil que você está usando, um avatar, sei lá. É você e você precisa fazer a diferença Sim. como cristão, né? A gente precisa aproveitar para propagar boas novas, para propagar o evangelho, né? Tem muita gente aí precisando, né? Ouvir os seus testemunhos, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, indicações que você possa ter e compartilhar com outras pessoas, né? Para abençoar, edificar a vida dos outros. Cuidado também, como a gente já falou, né? Com aquilo que você compartilha, para não estar compartilhando fake news, né? Averigua bem o que você está compartilhando, a veracidade daquilo, né? E se coloca como um instrumento de Deus também, né? Quanta facilidade a gente tem. Eu fico me perguntando, Ranilson, muitas vezes, cara, o que o apóstolo Paulo não faria se ele tivesse, né, as facilidades tecnológicas que a gente tem hoje, né? Ele já fez tanto com as limitações que ele tinha naquele tempo, mas porque ele também tinha essa visão de investir na comunicação, né? E hoje a gente tem muita facilidade, cara, de alcançar as pessoas, você enviar uma mensagem para alguém, né? Você ligar para alguém, você mandar um link para alguém, e a gente precisa fazer isso, fazer o bom uso dessa ferramenta, né? É isso. Tem alguma pergunta aí do pessoal? Amém. Graças a Deus. Tem pergunta aí do Como pessoal, é? não? Não, não tem. Aquela velha turma que a gente conhece está aqui, né? Fazendo as observações aqui, querendo bagunçar aqui a nossa live, mas não vai conseguir, não. Perguntaram aqui se eu sou do Exército. Não sou nem do Exército da Salvação, né? Eu sou da família de Cristo. Amém, Jesus? Não tem. Apenas as pessoas fazendo confraternizando com a gente. Gente, obrigado por estar aqui junto com a gente até agora, nesse tempo. Foi um tempo Valeu, cara. maravilhoso, Foi bom feliz. demais. Obrigado mesmo por compartilhar de toda a sua sapiência com a gente. Como eu falei, espero que a gente esteja em breve aqui juntos, em nome de Jesus. Obrigado a todo mundo aí do Ministério Verbo da Vida que está com a gente. Guto, Sueli, Mama Jane que passou por aqui. Todas as pessoas aí, Eduardo, lá de Arco Verde. Não tem como, é Eduardo de Arco Verde, né? Então, Eduardo Cardoso, né? Porque Anderson está usando barba para ficar branquinho. É farinha. Comi ali uma carne de charque com farinha, não deu tempo de limpar, né? E aí está com farinha. Isso foi o Thiago Boba que perguntou aí, né? Para ficar um pouco mais, parecer um pouco mais experiente. Então tá bom, Valeu, gente. Anderson. Foi um Obrigado, prazer, Perilo. cara. Um abraço para todo mundo aí. Espero a gente poder estar mais junto outras vezes Valeu. como essa. Em nome de Abração. Jesus. Fica com Deus. Vai. Gente, obrigado por estar aqui junto com a gente. A gente está chegando no final, mas lembrando que essa live ela fica salva aqui no Instagram e amanhã já vai estar disponível no YouTube para você assistir quantas vezes quiser. Em nome de Jesus. Um beijo no coração.